Amém, aleluia. Boa noite. Esperar, né? Vou entrar. Oi, Aline, boa noite. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Esperar as pessoas entrarem aí. Você é a nossa primeira expectativa da noite. As aparências. Vamos falar sobre as aparências enganam. E eu conto com você e com o pastor Marcelo agora. Pra mandar essa mensagem aí. Deixa eu sair mandando aqui também pro nosso povo. Amém. Olá, Adriana. Seja bem-vinda. Amém. Boa noite. Nós vamos falar hoje a respeito, né, das aparências. Nem tudo é o que parece ser, não é mesmo? Enquanto vão chegando mais gente aí, vou dar um tempinho para vocês mandarem pros seus amigos aí. Escolha ao menos 5 pessoas para mandar essa mensagem. Para ouvir esta boa palavra que Deus nos inspirou nesta noite para entregar a todos aqueles que estão aqui, vai estar aqui, e os que vão ainda assistir. Enquanto isso, eu só vou pegar uma água. Boa. Então vamos lá.
Paz, Pastor Júnior. Uma honra ter você aqui conosco. Manda um abraço para a pastora Sandra. Paz do Senhor, André Luiz, seja bem-vindo, muito bem-vindo a esta noite. Amém. Vou fazer uma oração para nós iniciarmos, né? Esse período do qual o Senhor preparou para nós estarmos aqui juntos, a fim de falar da boa nova, né? Da palavra dele. Que Deus venha ser conosco. Senhor, diante de ti, Deus, eu quero apresentar as nossas vidas, Pai. Sua palavra nos diz que onde estiver um ou dois reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. Então, Deus, eu tenho certeza de que o Senhor já está aqui, que o Senhor já está na casa, Senhor, do meu amado irmão que está aí do outro lado, a fim de ouvir, Senhor, esta boa palavra, a fim de ouvir, Senhor, esta boa nova, essa boa notícia. Deus, que o Senhor venha, Deus, ser conosco nesta noite, que o Senhor, como a sua palavra diz, que ela corre, ela como uma espada, né? Ela corta do tanto para cá quanto para lá. Então, Deus, que o Senhor venha fazer, Senhor, gerar frutos desta palavra dentro de nós, que o Senhor venha fazer, Senhor, germinar e que nós venhamos, Senhor, ruminar esta boa palavra, a fim, Senhor, de não só ouvir, mas sim, Senhor, de praticar, Senhor, a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz, Gabi. Que bom ter você aqui. Paz, pastor Eduardo, seja muito bem-vindo. Então, nós vamos falar a respeito hoje das aparências. Muitas vezes, nós temos vivido num mundo em que as aparências falam mais alto do que a realidade em si, né? Você, ou praticamente todos nós, já tivemos uma experiência em ter tido contato com algo, né, com alguma coisa falsa. Acredito eu que todos nós já devem ter tido contato com algo falso, com algo que é feito a partir de algo original, né? E se a gente for parar para olhar, no mundo há milhões de cópias, né? Por aí. Há milhões espalhadas por aí. E se a gente for parar para observar, existem até classificação para essas falsificações. Né? A primeira linha, a réplica, né? Primeira linha, segunda linha. E quanto mais idêntico, quanto mais semelhante for ao produto original, fica fácil de nos enganar, né? Na maioria das vezes, pessoas são enganadas por acharem que está comprando algo original e quando ela vai ver é falso. E o mercado de grifes, né? As grifes importadas, essas grifes, né? Chanel, Gucci, Louis Vuitton, né? Nike, se a gente for observar, essas são mais prejudicados, né? Muitas pessoas estão produzindo produtos, né? Tendo como referência o original e falsificando, trazendo isso para nós. E muitas vezes nós compramos algo achando que é original e não é. Quando a gente vai ver, é falsificado. E a gente pode observar que essas pessoas, que elas gastam o tempo dela, porque às vezes a gente compra algo e ele é tão parecido com o original, e aí essas pessoas que gastam o tempo dela, o talento dela, ela poderia estar gastando o tempo dela para fazer algo da própria criação dela, mas ela prefere imitar. Ela prefere oferecer os serviços dela, né, para enganar pessoas, para ludibriar pessoas. Mas, se a gente for parar para olhar, né, não é só
Não é só o mercado e o comércio que está sendo prejudicado, que vem sofrendo com esses tipos de engano, com esses tipos de falsificação. Se a gente for parar para pontuar, nós também estamos sofrendo com isso. A sociedade, né, do mundo do qual nós estamos vivendo tem sofrido com a falsidade, com a hipocrisia, né? Hipocrisia quer dizer que você quer fingir algo que você não é. E muitas vezes, né, o mundo ele tá tão impregnado nessa questão de vender e dizer algo que ele não é, nessa falsificação dos pés à cabeça. Ele tá mergulhado nesse mal. E de estar sempre mostrando para as pessoas, em vender uma imagem do que ela não é, ou que ela fala, e muitas vezes ela não vive o que ela fala. E por isso, você já deve ter ouvido falar, por conta dessas questões assim que vem acontecendo, por pessoas se posicionarem e mostrarem que elas são, e na realidade elas falam, mas não vivem. Elas dizem que é, mas não são. E aí é por isso que a gente vai ouvir essas expressões do falso profeta, do falso político, do falso médico, do falso professor, do falso pastor, da falsa pastora, né? Do falso obreiro, da falsa obreira. E por que não trazer para o âmbito familiar do falso irmão, da falsa irmã, né? Do falso pai, da falsa mãe, da falsa esposa, do falso marido. E aí eu quero nos trazer essa reflexão. O que nós temos transparecido, o que nós temos mostrado para as pessoas, né? O que nós estamos mostrando é real, ele é verdadeiro, ou é algo imitado, ou é algo falsificado? E nos trazer essa pergunta para nós: quem somos nós, né? Quem somos nós? Nós estamos vendendo um produto de nós mesmos? Então, assim, infelizmente, nós temos vivido, né, essa situação, e ela tem se tornado tão comum no meio de nós, tão comum, e infelizmente, a cada dia que ela se torna comum, nós presenciamos a morte de certos dos valores, né, dos princípios que foram nos ensinados, tanto à luz da palavra de Deus, quanto à luz dos ensinamentos dos nossos pais. E infelizmente nós temos visto, né, morrer, nós temos visto a falência desses valores e desses princípios, de modo que a corrupção do coração humano chegou a tal ponto que tem sido tão difícil, que chega a ser difícil viver, que chega a ser difícil viver o passar dos dias. E por se multiplicar, né? Igual a palavra de Deus fala, que por se multiplicar a iniquidade, o coração de muitos esfriariam, o coração de muitos deixariam, né, o amor. E se esfriariam. E quando nós nos esfriamos, nós nos tornamos pessoas promíscuas, nós nos tornamos pessoas tendenciosas às obras da carne. E parece que virou tão normal isso, e tão aceitável ter esse tipo de comportamento falso, de hipocrisia, ou de conviver com gente assim, né? Porque aonde nós estamos, em determinados círculos de trabalho, né, sempre vão existir pessoas assim, falsas, pessoas
hipócritas, pessoas que dizem que são, mas não são, pessoas que falam que tem que fazer, mas elas não falam, pessoas que ditam valores, mas elas não vivem esses valores, elas não vivem esses princípios. Então, se a gente for parar para observar, né, para o mundo, se a gente for parar para observar o mundo que nós estamos vivendo, o mundo antes da pandemia, o mundo depois da pandemia, se nós formos parar para observar, essa não é a crise maior. Essa não é a maior dificuldade, esse não é o maior problema que nós temos. Esse não é a crise econômica, né, que está no mundo. Não é a falta de desemprego, né? Não é a falta de estudo para uns, não é a falta de possibilidades e acessibilidade de alguns. A falta de educação, a falta de acesso a um atendimento de saúde. Claro que isso é difícil, que isso é ruim, né? Não é que eu tô dizendo que não seja ruim, mas se nós pararmos para olhar a situação de que os seres humanos têm vivido, né? E têm se posicionado na questão da falsidade, de mostrar algo, de transparecer, de viver uma vida de aparência, é muito pior. Porque essas coisas ruins, elas vão se alojando dentro dela, né? Do interior dela. E de tanto ela tá ali vivendo algo que ela não é, isso vai transparecer e vai mostrar quem realmente é essa pessoa. E quem de fato realmente ela é, né? Eu queria que a gente vamos ler o primeiro texto bíblico nessa noite. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5. Ele vai nos dizer bem assim. Tá bem aqui. Capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se destes também. Aí, uma outra versão que eu anotei aqui, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Muitas vezes pessoas vão se autotitular piedosas, pessoas compassivas, né? Muitas vezes pessoas vão se mostrar uma pessoa para você, mas lá dentro do coração dela, né? Ela vai estar vivendo outra coisa. Ela é outra coisa. E existem pessoas dispostas a fazer tudo e qualquer coisa para se autopromoverem, para realizarem suas ambições pessoais. Existem pessoas assim, que elas vão se disfarçar, né? Se disfarçar de algo que elas não são para elas chegar onde elas querem, né? Porque e pessoas assim, que elas fingem o que elas não são, elas são consideradas como hipócritas. E pessoas hipócritas, elas vivem numa vida de fingimento, de falsidade, de mentira, de deslealdade. Dizer que é santo e muitas vezes não é. E a hipocrisia, praticar a hipocrisia é você enganar a si mesmo, né? E a palavra de Deus, ela acabou de nos dizer aqui, tendo uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. Porque uma vez que nós somos realmente quem somos, aquilo que é de dentro de nós vai transparecer para fora, né? O seu mundo de fora, o seu mundo exterior, ele muda conforme o seu interior ele é mudado, ele é transformado. Quando há uma transformação interior, o seu exterior também será transformado.
Então, essas pessoas que muitas vezes elas deturbam a imagem delas e elas começam a fazer coisas que não condizem com os princípios cristãos, com os valores cristãos, com os princípios que elas foram ensinadas quando criança e no decorrer, né, da sua vida. E elas vão negar tudo isso a fim de praticar qualquer coisa para elas conseguirem a posição que elas querem, para elas se autopromoverem, né? E essas pessoas, elas bajulam, sabe? Aquelas pessoas bajuladoras, pessoas que simulam ser o que não é. Eu acredito que você já deve ter vivido experiências assim, que mostram doçura, sabe? Doçura com adoçante. Adoçante que é algo artificial, que não é algo natural, que é algo forçado. Porque você sabe quando as pessoas são forçadas. Quando as pessoas, principalmente quando você está próximo de pessoas e você convive com aquelas pessoas, você sabe quando as pessoas gostam de você ou quando elas te toleram. Ou você sabe quando aquelas pessoas te abraçam, mas não querem te abraçar. Não sei se você me entende o que eu quero dizer. E essas pessoas, elas vão fazer isso com pessoas que a interessam, que desperta certo interesse nela. E sutilmente elas vão se envolvendo nessa pessoa, porque muitas vezes ela vai chegar perto dessa pessoa porque essa pessoa vai trazer algo para ela. Através dessa pessoa ela vai atingir tal patamar ou vai atingir qualquer coisa para ela. E essas pessoas, infelizmente, pessoas que são hipócritas, pessoas que mostram uma falsa imagem de si mesmas, pessoas que as aparências dela enganam não só a nós que não conhecemos, mas elas próprias. Elas vão sutilmente desmoralizar as outras pessoas. Vai manipular, né? Vai manipular, criar mal entendimentos. E na maioria das vezes ela tem uma habilidade incrível de dizer às pessoas o que elas gostam de ouvir. A palavra de Deus vai lá nos dizer a respeito dessas pessoas. Em Salmos de número 5, no versículo 9. Se você tiver uma Bíblia próxima de você, ou se não, só prestar atenção mesmo. Aqui, Salmos número 5, versículo 9. Vai nos dizer: nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Uau! Eu anotei uma outra tradução que diz: porque não há retidão na boca deles, e o seu íntimo são verdadeiras maldades, e a sua garganta é como um sepulcro aberto, lisonjeiam com sua língua. Pessoas que se dizem amigas e muitas vezes são seus inimigos. Pessoas que dizem que são algo, mas lá atrás, no interior dela, elas vivem outras coisas. Serão pessoas que não têm verdade no que falam. São pessoas, né, que sempre estão tramando o mal do outro. Sempre tá pensando em passar a rasteira no outro. E como fala aqui, a sua garganta é como um sepulcro caiado. Sepulcro caiado, né? Um túmulo
com defunto que está morto há muito tempo. É algo que fede, é algo que é enojado, que é algo que você não suporta. Então, pessoas assim, elas vão, né? Elas vão te ludibriar, elas vão querer vender um produto falso para você, a fim de te enganar, a fim de dizer, eu sou bom amigo, pode contar comigo, mas lá nas costas ela tá te apuncalhando lá nas costas. Então, muitas vezes essas pessoas falsas que conseguem alcançar posições de destaque, elas vão cometer todo e qualquer tipo de atrocidades a fim de conseguir o seu objetivo, a fim de chegar onde ela quer chegar. E pessoas assim, elas não estão preocupadas se ela vai pisar em cima de você, elas não estão preocupadas se elas vão te caluniar, elas não estão preocupadas se você vai morrer no meio do caminho, se você vai tropeçar no meio do caminho. Simplesmente elas não estão nem aí. Ou elas estão além delas estar se enganando elas mesmas, elas pensam só nelas mesmas. E muitas vezes essas pessoas falsas, elas conseguem alcançar as posições de destaque e, além disso, ainda elas geram discípulos com o mesmo caráter corrompido que elas têm, infelizmente. Pessoas assim, elas vão chamar, elas vão agregar outras pessoas, que é como diz aqui a palavra de Deus, né? As suas mentes só tramam destruição e as suas línguas enganam sutilmente. Então, assim, essas pessoas, elas vão atrair mais pessoas. Elas vão estar por ela ludibriar, por ela vender algo falso, por ela falar algo falso. Pessoas vão chegar para perto dela e essas pessoas serão suas discípulas. E aí ela vai fazer com que pessoas sejam da mesma forma. E essas pessoas a essas pessoas, o que interessa a essas pessoas, né? O que interessa a elas? A quem interessa, né? Interessa a delicadeza, né? Beijinhos, né? Sorrisos largos, tapinha nas costas, né? Favores. Essas pessoas, elas vão ludibriar as outras assim, né? Com beijinho pra cá, beijinho pra lá, com sorrisão na cara. E o que não interessa a essas pessoas? A indiferença, né? O pisão no pé, que é como eu falei, né? Elas não estão nem aí se ela vai estar indiferente com você ou não. Porque se você não for uma pessoa que vai fazer com que essa pessoa chegue em uma alta posição, se você não for uma pessoa que vai colocar essa pessoa em evidência, se você não for uma pessoa que vai servir de fonte para o sucesso dessa pessoa falsa, dessa pessoa hipócrita, você vai se tornar uma pessoa indiferente para ela. Ela vai pisar no seu calo, né? Ela vai fazer piadinhas ao seu respeito, piadinhas grosseiras muitas vezes. Então, isso está sujeito a acontecer. E eu te pergunto nessa manhã, com certeza você já deve ter vivido isso. Essa manhã não, essa noite. Acostumada a fazer live de manhã. E é familiar. É familiar. Eu acredito que seja familiar isso pra você em alguma situação que você já viveu em sua vida. E a palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 26, capítulo 25. Aqui. Provérbios 26. Provérbios 26, verso 25. Que vai dizer: embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Pessoas que se dizem que
que são, mas não vivem o que são. Muitas vezes a conversa dela vai ser mansinha. Vai ser tipo como, né? É como aquela questão que diz lá, né? Que o lobo ele se finge de ovelha, a fim de, né? De pegar, de dar o bote. Da mesma forma, são pessoas assim. Pessoas sem verdade. Pessoas dissimuladas. Pessoas hipócritas. Muitas vezes ela vai vir com palavras a fim de querer te ajudar mais o coração, porque é igual diz um ditado, as pessoas vão te perguntar se você está bem, não para saber se você está bem, mas sim para saber se sua vida está progredindo ou se sua vida está fracassada. Por isso eles falam aqui que o coração está cheio de maldade. Eu quero te dizer nesta noite que infelizmente, pessoas que são mais emocionais, pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são mais carentes, elas são mais fáceis de ser enganadas, mais fáceis de ser manipuladas, né? E elas correm o risco de serem enganadas. Elas correm o risco de comprar um produto falso, como eu falei lá no início. Muitas vezes a gente compra um produto achando que é original e quando a gente vai olhar e observar mesmo, a gente vê que comprou um produto falso. Então, nesta noite, eu quero te convidar a ser racional. Seja mais racional, deixa as emoções, né? O coração, a Bíblia fala, né, que o coração do homem ele é enganoso. Se ele nos diz isso, é porque nós não devemos tomar decisões levadas na emoção. Decisões baseadas em emoções e em sentimentos. Então, que você seja mais racional, que você pare, que você observe quem é a pessoa que está do seu lado, se essa pessoa ela é realmente quem ela diz ser. Procure conhecer as pessoas que estão à volta dela, a fim de que você não se entregue, né? Isso seja em todos os âmbitos, né? Tanto de relacionamento quanto de amizade, né? Para você ter essa vigilância em saber conhecer e observar sempre. Então, eu quero te dar duas chaves. Seja racional e observador, a fim de que você não seja enganado por pessoas falsas, por pessoas que não têm verdade, por pessoas escondidas de coração, por pessoas que está batendo no seu ombro, como eu falei aqui. Essas pessoas, elas só vão querer, né, te dar tapinha nas costas, te fazer favores, estar sempre à sua disposição. Claro, queridos, que eu não tô te dizendo aqui que todas as pessoas que, né, te tratam bem, né, que né, faz uns favores, né, que é seu amigo, que é seu parça aí de verdade, e é o que estamos junto, que é falso. Eu tô falando assim, que existem pessoas e que nós temos que nos precaver, nós temos que ser mais fechados, não tão abertos, né? Como a palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no outro. Então, se você parar para observar, se certas pessoas continuam tendo os mesmos posicionamentos, os mesmos erros que vocês outrora vem repetindo, pare para pensar. Essa pessoa realmente ela é para ficar perto de mim? Essa pessoa ela é para fazer parte do meu ciclo de convivência? Essa pessoa realmente é meu amigo? Essa pessoa realmente quer o meu bem? Essa pessoa realmente diz o que ela diz ser? Então, duas chaves importantíssimas para você se precaver de pessoas assim. Seja racional e observe. Observe sempre.
Nunca deixe suas emoções falar, ah, mas coitadinho, não, fulano, não, ele não fez isso não, fulano, ele não é desse jeito não. Temos que tomar muito cuidado com que pessoas que dizem que são nossos amigos, mas que por detrás estão nos apoiando. E a terceira chave é não acredite em tudo que lhe fale. Não acredite, principalmente se o assunto for de outra pessoa. Pare, né? Questione-se. A questão observe, seja racional, né? Pare e questione, mesmo que seja você mesmo. Não precisa questionar para a pessoa que está falando, não. Mas pensa você interiormente. Questione interiormente, porque isso vai evitar de você, além de ser enganada por essa pessoa e de cometer injustiça com determinada outra pessoa, né? Caso não seja verdade. Porque muitas vezes pessoas podem vir te dizer que fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, a fim de querer só, né, deturbar as imagens. Igual eu li na palavra do Senhor, aqui em Salmos, né, que não há retidão na boca deles. No seu íntimo são verdadeiras maldades, e a sua garganta o que você está dizendo de fulano não condiz com a conduta dele do que eu conheço. Então, assim, para você evitar de condenar pessoas, sendo que elas não fizeram nada. Sendo que elas estão sendo injustiçadas por pessoas falsas, por pessoas hipócritas, por pessoas, né, que vivem a aparência, como dizem, né, aparências enganam. E a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Mateus, no versículo 7. Perdão, gente. Mateus, capítulo 7, versículo 5. Vai nos dizer assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uau! As pessoas, muitas vezes, elas querem só apontar o erro dos outros. Elas só querem dizer, né, as falhas dos outros. Mas elas não olham para dentro de si. E não vê que elas também têm que ser consertadas. Elas também têm que abandonar práticas. Elas também têm que tirar, igual a palavra de Deus está falando, tirar a trave. A viga, aqui tá a viga. Tem outras versões que vai dizer, deixa eu ver se eu anotei. Tem uma outra versão aqui. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Muitas vezes você tá com a trave. Às vezes o seu problema, às vezes a sua falha de caráter é tão maior do que a do que tá no seu irmão. E você, que não te impede de enxergar, que te impede de ver. E aí, como você é hipócrita, você só quer acusar. Você só quer acusar, e a palavra de Deus fala, não acuseis, né? Porque da forma que você for acusar alguém, é assim que você vai ser julgado. Então,
que nós deixamos de olhar para o que o outro está fazendo e observarmos o que há de errado em nós, o que há de errado em nós que tem que deixar para trás. Eu quero te convidar, né, a ter uma visão mais apurada, uma visão mais, né, minimalista, macro, de ter uma percepção dessas pessoas. Pessoas que te fazem, te induzem a serem enganadas, a fim das demais, para que você possa discernir o caráter e a intenção dela. Seja, né, tenha uma visão mais apurada, né? É mais uma chave. Tenha uma visão apurada, a fim de que sua percepção seja aperfeiçoada, para que você não seja enganado e para que você possa discernir se essa pessoa que veio até você para deturbar a imagem de outros ou de você mesmo, para você ver o caráter dela e a índole dela e a intenção do coração dela. Eu quero nesta noite, né, nos convidar a parar mesmo, a parar e observar, como eu disse aqui, né, a fim de que refletimos e autoavaliamos a nós mesmos em cada detalhe, que venhamos cultivar, né, a sinceridade, né? A palavra de Deus nos diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se a palavra de Deus nos diz que procura, porque se procuramos algo é porque está difícil de encontrar. Então, que nós nos posicionamos em ser verdadeiros, em ser transparentes, como Jesus e Deus nos ensina que temos que ser. E que venhamos cuidar, né? Cuidar de cada detalhe em nós. Não seja hipócrita, não seja falso. Não faça um elogio a uma pessoa, né? Sendo que você não quer elogiar. Não vai lá dizer linda lá, porque a gente vê muito isso em rede social. A gente vê isso em Facebook, Instagram, uma foto lá de fulano, aí você vai lá e coloca linda, lindo. E muitas vezes você quer dizer horrível, horroroso. Ai, que mulher feia, ai, que homem feio, misericórdia. E você vai lá, você tá sendo falso, você tá sendo hipócrita, você tá indo lá falar uma coisa que você não sente, falar uma coisa que você não quer falar. Não diga que você está morrendo de saudade de alguém, sendo que você nem quer estar perto dessa pessoa, que você nem aguenta mais estar próximo a essas pessoas. Não digam isso. Sejam verdadeiros, ou então não falem nada, né? É melhor não falar nada. Não vá à sua igreja quando você tiver a oportunidade de ir, quando acabar esse confinamento que cada dia que passa que a gente acha que vai voltar, e aí volta, prorroga lá o confinamento. E quando você tiver a oportunidade de ir à casa do Senhor, vá com alegria. Não vá por pressão, não vá por querer ou por obrigação. É como a palavra de Deus fala: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, né? Quando você for à casa do Senhor, sinta-se alegre, sinta-se feliz por ter a oportunidade de ir à casa do Senhor para louvar e bendizer o nome dele. Quando você for, né, não faça algo na obra, e quando você estiver lá, não faça algo, né, para Deus, por só cumprir uma agenda, ou para dizer pro seu pastor, pro seu líder, ó, eu tô aqui, eu tô fazendo. Não faça assim.
Não faça assim, porque se em seu coração for assim, é melhor que você não faça. É a questão que Deus procura verdadeiros adoradores. E o adorem em espírito e em verdade é porque Ele quer verdade dentro de você. Ele quer verdade dentro do seu coração. Porque não adianta você estar fazendo algo aqui fora, sendo que em seu coração está dizendo outra coisa. Não faça nada por obrigação. Não faça nada por cumprir uma agenda. E é o que a palavra de Deus nos diz. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ai daquele. É melhor que não faça, queridos. Então, peça ao Senhor, a fim de que você não cometa atitudes, né, sentimentos também, a fim de mostrar para mostrar para pessoas que você é aquilo que você não vive. Muitas pessoas dizem coisas ao seu respeito, ou então coisas a respeito das outras pessoas, mas elas não vivem. Elas não vivem, elas querem condenar outras pessoas por práticas e muitas vezes ela está praticando, mas ela não se autocondena, ela quer condenar o outro. Seja transparente nesta noite. Procure ser mais transparente, seja leal às pessoas que estão ao seu lado, seja leal, né, à esposa que Deus te deu, ao esposo que Deus te deu, seja leal aos seus filhos. Não seja falso com seus filhos. Na frente dos seus filhos, na frente, né, dos outros você é uma coisa com seus filhos e por detrás você é outra coisa com seus filhos, com as suas esposas. Sejam sinceros, transparentes. Mesmo que isso seja muito difícil, porque é difícil. Né? Se é algo que tá enraizado dentro de você, se é algo que deturbou a sua imagem e o seu caráter, é difícil, mas não é impossível para Deus. Deus pode transformar toda e qualquer situação da sua vida. Seja transparente, mesmo que se você se posicionar em ser uma pessoa leal, em ser uma pessoa que vai estar, né, do lado certo, que vai ser uma pessoa verdadeira, que vai defender a verdade, mesmo que isso te custe menos amigos, mesmo que isso te custe, né, você ser excluído do círculo de convivência que você tem com determinadas pessoas. Seja assim. Prefira ser leal. Prefira ser fiel. Prefira ser quem você é de verdade. Ao invés de ser uma pessoa falsa, uma pessoa escondida de coração, uma pessoa hipócrita, que finge ser o que não é. Que diz ser conhecedor da palavra, mas que não pratica a palavra dele. É como diz a palavra do Senhor, que eles entram na minha presença só de lábios, mas o seu coração está distante de mim. É como diz a palavra de Deus, que nós não sejamos, que nós falamos o que vivemos. Porque se nós falamos e não vivemos aquilo que dissemos que somos, nós nos tornamos hipócritas, nós nos tornamos pessoas falsas, produtos falsificados. A hipocrisia é uma corrupção do caráter do ser humano. Esse pode ser um caminho difícil de você retroceder, de você sair de algo que você estava vivendo de aparência. Porque muitas vezes vai doer. Muitas vezes você fala que vive uma vida de luxo, mas você não tem nada dentro de casa. Você não tem o que comer, você não tem o que vestir. E muitas vezes você só quer mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Que você
se posicione nesta noite em permitir que o Senhor reconstrua você novamente, em permitir que Deus reconstrua em você a imagem dele. E nós servimos um Deus verdadeiro, não um Deus falso. Nós não servimos um Deus de barro, um Deus pregado no madeiro. Nós não servimos um Deus falso, nós servimos um Deus verdadeiro. E se nós servimos um Deus, e se somos filhos de Deus, e se somos semelhantes a Deus, nós temos que ter o caráter dele, nós temos que ter a luz dele, nós temos que viver a verdade. E como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você nesta noite possa se posicionar em ser a pessoa verdadeira, em viver, em mostrar aquilo que realmente você é. Se você não vivia o que você dizia, viva hoje. Se você mostrava para as pessoas o que você não era, passa a ser hoje. Porque a gente vai mostrar para pessoas aquilo que vai nos fazer bem, que vai fazer essas pessoas enxergar o bem em nós, não é mesmo? Então, faça com que esse bem seja uma prática na sua vida. Faça que esse bem seja uma prática no seu cotidiano. Não seja alguém fingido, não seja alguém falso, não seja alguém mentiroso que vive mentindo. Não seja. Não diz que você é santo, que você faz o bem para os outros, para depois dizer que você fez. Para depois dizer, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano. Dizer que você é santo, que você ajuda todo mundo, é praticar a hipocrisia, é enganar a si mesmo. Ser hipócrita não agrada a Deus de maneira nenhuma. Em nenhuma maneira. Mas eu quero te dizer nesta noite que se você for sincero e fiel a Deus, e fiel a Ele, obedecendo a sua palavra e seguindo os seus bons conselhos, com certeza, né, seguindo os seus mandamentos, os princípios cristãos, os valores cristãos, como eu falei lá no início, que pessoas têm perdido, né, pessoas têm perdido os valores cristãos, os princípios cristãos. Elas têm falado algo, mas elas não têm vivido. Mas quando você passar a obedecer, quando você falar e viver aquilo que você quer que os outros pratiquem, você vai se tornar uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, uma pessoa leal, uma pessoa do qual Deus vai estar presente no seu dia, na sua vida. E Ele vai fazer, né, você sair das aparências e enganos para, né, uma vida verdadeira, uma pessoa verdadeira. E Deus, Ele quer nesta noite nos trazer esta palavra, a fim de que muitos têm vivido isso. Muitos têm falado, mas não têm praticado. Tanto a palavra dele, quanto a própria vida dela. Ela quer, como eu li lá, ela quer mostrar a trave do outro, mas ela não olha o cisco que está no olho dela. Pessoas que dizem conhecer Jesus. Pessoas que dizem conhecer o Evangelho de Deus, mas elas não praticam o amor. Elas não praticam a compaixão, elas não praticam o perdão, elas não praticam a fidelidade, a lealdade, a sinceridade, elas não praticam o amor pelo próximo, elas não praticam a verdade, a palavra de Deus, conforme Deus fala que temos que praticar. Quando chegamos, né, na verdade, quando Deus nos coloca à prova, e aí é onde nós vemos se essa pessoa ela é falsa e hipócrita ou se ela é uma pessoa verdadeira segundo o coração de Deus.
Deus nos quer pessoas sinceras, pessoas que carregam a verdade dentro de si, pessoas que anunciam verdade e não mentira, pessoas que vivam na essência do evangelho, pessoas que não trapaceiam, que não caluniam as outras, que não diminuem as outras, que não tiram proveito um das outras. Pessoas que só estão próximas a nós porque querem um bem, porque querem alcançar algo bom para elas. Deus quer que nós sejamos pessoas que amem, uns aos outros, respeitem uns aos outros, sejam leais uns aos outros. Não seja falso, não seja uma pessoa que você não é. Essa é a palavra que Deus ministrou sobre a minha vida. É como eu falei, a palavra de Deus, ela corta para os dois lados, tanto para mim quanto para você. Que você se posicione na sinceridade, na verdade, na transparência, em ser transparente. Porque o pai da mentira é o diabo. E se você tem mentido, e se você tem mostrado ser uma pessoa que você não é, e se você tem demonstrado falsidade nos seus relacionamentos, Deus não está com você. Porque a palavra de Deus fala, como é que você pode dizer que me ama e não ama o seu irmão? Então você é mentiroso. Deus nos compara a mentiroso. Então, que você se posicione hoje em viver o verdadeiro evangelho de todas as formas. E que hoje você corrija essa falha que há em você. Se porventura estiver em você ou em nós, que nós possamos corrigir essas falhas, a fim de que nós nos posicionamos em ser sempre transparentes. Mesmo que doa, mesmo que se descobrirem quem realmente nós somos. Mas se vai trazer a libertação, se vai trazer a cura e se vai trazer a nossa verdadeira identidade, deixem que descubram. Deixem as aparências de lado e venha viver a verdadeira vida que Deus tem para você. Pare de viver as aparências para fim de que você viva a vida que Deus tem reservado para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para o seu casamento. Vivam a verdade. Vivam a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que você esteja com essa palavra no seu coração. E que você seja abençoado e que essa palavra ela possa produzir frutos no nosso coração, a fim de que nós nos tornamos pessoas melhores, membros melhores, filhos melhores, pastores melhores, esposas melhores. Que Deus seja com você nesta noite. Amém? Deus, eu quero, Pai, colocar as nossas vidas diante de Ti. Deus, que toda falsidade, hipocrisia, falta de caráter, Deus, corações escondidos, Deus, deslealdade, Pai, que o Senhor venha tirar dos nossos corações e inserir em nós, Senhor, o seu caráter, inserir em nós, Senhor, a sua personalidade, identidade de Jesus Cristo, que somos, Senhor, filhos teus. E que o Senhor venha, Senhor, nos resgatar, Pai, dos lugares, Senhor, que andamos, de pessoas, Senhor, que temos mostrado que nós não somos. Que o Senhor venha nos resgatar e nos fazer viver, Deus, a essência do seu evangelho, a essência da sua palavra. Que sejamos verdadeiros adoradores, verdadeiros filhos, verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos, verdadeiros pais, verdadeiros mães, verdadeiros maridos e esposas, que nós possamos ser verdadeiros e transparentes e possamos, Pai, viver segundo a luz da sua palavra, em nome do Senhor Jesus, porque somos filhos da verdade, porque somos filhos da luz, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Que esta palavra seja como uma semente que brotará sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. E até amanhã às 9. Tá bom?
Tchau!